Você está aqui nessa noite para coroar o Senhor? É assim que a gente coroa o nosso Deus, com a nossa verdadeira adoração no seu altar. Quero chamar aqui as crianças nesse momento para a gente orar pela vida das nossas crianças que vão para o seu momento à parte ali, cultuar a Deus também. E você que quer trabalhar como voluntário nessa igreja, ajudar as nossas irmãs, as nossas tias, a cuidar das nossas crianças, fazer parte desse time, olha, tem vaga para você. Amanhã a gente vai começar o nosso discipulado de voluntários aqui, a gente vai se preparar com força total para servir a Deus com excelência. Então tem vaga para você aqui trabalhar à vontade no reino de Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, nós te louvamos aqui nessa noite. Seja exaltado entre a sua igreja. Colocamos as nossas crianças, Senhor, mais uma vez diante de Ti. Use as nossas tias, Senhor, para conduzir as nossas crianças para a Sua palavra, para a verdadeira adoração, para que elas cresçam no Senhor e permaneçam eternamente em seu caminho, servindo a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então as nossas crianças já estão liberadas e a gente vai ministrar a palavra de Deus aqui nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. O meu alvo é servir. Esse é o tema que a gente vai ministrar aqui nessa noite. Qual é o alvo da sua existência? Qual é o alvo da nossa vida? Qual é o alvo da trajetória da nossa caminhada aqui nessa terra? Olha, Zacarias, ele estabeleceu para a sua vida, o sacerdote Zacarias, estabeleceu para a sua vida o alvo de servir a Deus, independentemente das circunstâncias. E por causa disso, nós iremos aprender com o sacerdote Zacarias e com Isabel como servir a Deus. Hoje, irmãos, nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais distante dos valores e dos padrões do Evangelho. E já ministramos aqui que isso traz o quê? Um vazio existencial, uma falta de sentido. Muitas pessoas hoje, irmãos, elas se sentem vazias e sem sentido na vida. O que eu vou fazer da minha vida? Por que eu existo? Para que eu estou existindo? Para que serve a minha vida? E aqui você vai ter a resposta nessa noite, que a sua vida aconteceu, que a sua existência é um dom de Deus. Sabe para quê? Para você estabelecer esse alvo eterno na sua vida, que é servir ao Senhor. Então vamos ler Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus. No tempo de Herodes, rei da Judéia, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos. Verso 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar onde? No templo do Senhor, para oferecer incenso, que é o equivalente de oração nos dias de hoje. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. Verso 11, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Senhor, nós lemos a sua palavra aqui nessa noite e pedimos ao teu Santo Espírito a capacidade, Senhor, de transmitir essa palavra, que essa palavra possa marcar o nosso coração e a nossa mente e possa despertar em nós, Senhor, o maior prazer da nossa existência, o maior alvo da nossa vida, que é servir ao Senhor. Quando servimos ao Senhor e vivemos contigo, nós conseguimos encontrar o verdadeiro sentido da existência e o verdadeiro sentido da vida, que é servir Jesus Cristo para todo sempre. Então, Senhor, fale conosco por meio da ministração da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, o evangelista Lucas era um grego, e você sabe, né, os gregos, eles tinham uma mente muito lógica, os gregos, eles tinham uma mente muito estruturada dentro da lógica,
E aí Lucas, ele buscou escrever a história do Evangelho, buscou escrever uma narração do Evangelho em ordem, como diz aqui nos primeiros 4 versículos. Ele se propôs a escrever a história do Evangelho, fato a fato, de maneira ordenada, para evangelizar um homem chamado Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. O que a gente sabe de Teófilo é pouca coisa. Ele estava recebendo a evangelização, estava recebendo o discipulado, ele estava recebendo o conhecimento do Evangelho. E aí Deus desperta Lucas, entre muitos autores da sua época, a escrever essa narrativa em ordem para confirmar, para certificar a Teófilo que tudo aquilo que ele estava ouvindo acerca do Evangelho, de fato era verdade. Então, do ponto de vista de Lucas, logo no início do seu Evangelho, ele escreve essa obra, ele escreve essa narrativa, buscando dar o conhecimento em ordem do Evangelho para Teófilo, para que Teófilo pudesse, então, conhecer esse Evangelho e viver a plenitude desse Evangelho. E Lucas, ele apresenta para nós, dentro dessa narração, o primeiro fato da história do Evangelho de Jesus Cristo. A gente sabe que o Evangelho é o Evangelho de quem? É o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o primeiro fato da história do Evangelho acontece aqui, quando Deus rompe o silêncio de muito tempo para começar a maior história de todos os tempos, quando Deus irrompe um silêncio de mais de 400 séculos para começar a história suprema de todas as histórias, que é a história do Evangelho, a história da boa nova de Deus. Como é que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso através da história de vida de um sacerdote chamado Zacarias, que tinha uma esposa chamada Isabel, que era estéril. Aqui, irmãos, no início da história do Evangelho, Deus dá uma certa ironizada no poder humano, na vanglória humana, na sabedoria humana. Porque a maior história do mundo, Simone, como é que começou? Começou com 2 casais, onde uma mulher era estéril e idosa, chamada Isabel, e a outra mulher, a mãe do nosso Jesus, era uma mulher virgem. Olha só que louco, do ponto de vista humano. Como é que vai começar, evangelista Rodrigo, a maior história de todos os tempos? Vai começar com uma mulher estéril e idosa, e vai começar com uma virgem que nunca tinha conhecido homem. Por que que Deus faz isso? Porque o poder, a glória e a capacidade para realizar e conduzir histórias sempre estará na mão dele. Ele não precisa do nosso poder, ele não precisa da nossa força, ele não precisa dos nossos recursos, ele não precisa nem da nossa capacidade, porque todas as coisas vêm dele para a nossa vida. Então, quando a gente começa a ler a história do Evangelho de Lucas, a primeira coisa que Lucas faz é contar para a gente esse fato, esse episódio, por assim dizer, número 1, que vai desenrolar, que vai abrir a série de fatos que vão concretizar a história do Evangelho no tempo e no espaço. E aí Lucas faz, sabe o quê? A primeira coisa aqui, acerca dessa história de Zacarias e Isabel, é apresentar para a gente esse casal. Oi, como vai? Tudo bem? É Lucas fazendo isso. Olha, eu quero apresentar para vocês um casal especial. E de fato, irmãos, esse casal, Zacarias e Isabel, era um casal assim, muito especial. Digamos assim, na linguagem de hoje, era um casal 20, porque Zacarias era um homem 10. E Isabel também era uma mulher 10. Era um casal que começou a viver numa época muito importante. O texto no versículo 5 diz assim: existiu aonde? No tempo do rei Herodes. Esse tempo aqui, irmãos, ele é meio complexo, porque ao mesmo tempo que foi conturbado para o povo de Deus, é um tempo onde o povo de Deus internamente está vivendo fragmentação. Nessa época do rei Herodes, o povo de Deus está vivendo vários partidos políticos e religiosos. Parece até que é os dias de hoje, né? A gente está vivendo uma sociedade polarizada, dividida em vários partidos religiosos, políticos, e o pau está quebrando no nosso tempo. E você pensa que isso é de hoje? Não, na época do rei Herodes estava acontecendo isso. Mas olha só, quando o rei Herodes assume e é empossado como rei, se estabelece como rei, a Judéia começa a viver um tempo de paz. Porque antes de Herodes era flecha para um lado, lança por outro, exército entrando, invadindo Jerusalém, Jerusalém cercada, Jerusalém dominada.
olha, o negócio estava pegando fogo, mas quando o rei Herodes conseguiu se estabelecer no trono e estabeleceu o seu reino, a chamada Pax Romana, que estava se desenvolvendo por todo o mundo, Pax Romana é a paz romana, a paz política que os romanos colocaram sobre o mundo. Os romanos dominaram a bacia do Mediterrâneo, um grande pedaço de terra que faz parte da história significativa do homem. Eles colocaram ali o seu domínio e essa Pax Romana foi levada também para a Judéia, quando eles criaram um rei para os judeus. E quem é esse rei que eles criaram para os judeus? Eles criaram para os judeus o rei Herodes. Ele senta no trono, domina a Judéia e coloca, olha só, e coloca a Judéia na rota de paz e prosperidade. Acabou as flechas, acabou as guerras, acabou os conflitos, do ponto de vista político. E, além disso, a Judéia começou a vivenciar um tempo de prosperidade, porque o rei Herodes transformou o seu reino na Judéia num canteiro de obras. Pensa num cara que gostava de fazer obra. Pensa num cara que gostava de construção. Política é muito disso, né? Gosta de fazer obra em cima, porque o povo vê e o povo contempla. Mas aquelas obras por debaixo que ninguém vê, o político não gosta muito de fazer, não. E Herodes já era assim. Ele construiu o templo em Jerusalém, ampliou, construiu castelo, construiu fortaleza, construiu um porto, cujas ruínas estão até hoje lá no mar Mediterrâneo, na parte daquilo que foi a Cesareia Antiga. Então, gente, o reino de Herodes, dentro da Judéia, trouxe a paz e a prosperidade para os judeus do ponto de vista político. E esse casal viveu em que época? E existiu no tempo do rei Herodes certo sacerdote Zacarias. E o que Zacarias então está desfrutando do ponto de vista global, do ponto de vista político, do ponto de vista histórico? Está desfrutando com a sua esposa esse tempo de paz. E olha que Zacarias era um sacerdote velhinho, então ele pegou aquele tempo de guerra, aquele tempo de invasão, aquele tempo de Jerusalém cercada, mas agora que Herodes sentou no trono, a paz que os romanos estavam levando para o mundo, veio também para a Judéia. Além de ter vivido nessa época especial e contraditória também, esse casal vinha de uma linhagem muito destacada entre os judeus. Ele era sacerdote da ordem de Arão, e ela também era das filhas de Arão. Entre as famílias do povo de Deus, essa família de Arão e família sacerdotal desfrutava, humanamente falando, de um privilégio muito elevado. É um casal, por assim dizer, que vem da nobreza da sociedade judaica. Esse casal, então, desfrutava de um certo destaque em sua sociedade. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que a sua nobreza da linhagem de Arão, mais do que esse tempo de paz política que os romanos trouxeram para a Judéia, é o perfil espiritual desse casal. E qual é, irmãos, o perfil espiritual desse casal? Que é muito maior do que a sua linhagem natural, que é muito maior do que esse tempo de paz que a Judéia está vivendo. O perfil espiritual desse casal, a gente encontra aqui no verso 6. E ambos eram o quê? Olha que coisa linda, irmãos. E ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor. Gente, que coisa linda. Se você aplicar isso aqui na prática, você vai perceber, a partir desse versículo, como poderia ser a vida cotidiana desse casal. Se esse casal, como o texto está dizendo aqui, como Lucas está dizendo para a gente, que era um casal que andava fielmente na palavra de Deus, imagine esse casal em todas as esferas da sua vida. Imagina esse casal dentro de casa, imagina esse casal na vizinhança, imagina esse casal no serviço de Deus, imagina esse casal em todas as esferas da sua vida. Se esse casal, como Lucas está dizendo aqui, vivia fielmente a palavra de Deus, quer dizer que em todas as esferas da sua vida, esse casal era um testemunho, era uma referência de Deus, porque vivia a palavra de Deus na sua vida. E isso, irmãos, é muito inspirador para nós, porque quando a gente vive a palavra de Deus na nossa vida, quando nós temos o comprometimento com a palavra de Deus na nossa vida, Deus usa a nossa vida como testemunho em qualquer lugar por onde nós andarmos. Certo? Então, o perfil espiritual desse casal é um perfil muito elevado. E aqui é interessante que a Isabel e o Zacarias
Ambos estavam no mesmo nível de comprometimento com a palavra de Deus. Não era que Isabel era mais ou menos ou Zacarias era mais ou menos, não. Esse casal vivia um mesmo nível de comprometimento com a palavra de Deus. Se você está aqui nessa noite como casal, eu profetizo isso na sua vida e na minha vida também, amém? Nós queremos viver, irmãos, como servos de Deus, como casal, como família, nós queremos viver esse nível de comprometimento com a palavra de Deus, porque é essa palavra que transforma a nossa vida. Olha, a gente poderia dizer que é um casal feliz, né? Tinha tudo, aqui parece até um casal dos sonhos. Mas apesar disso tudo, irmãos, em que época que esse casal viveu? Numa época favorável. Qual é o perfil familiar desse casal? Vem da nobreza, vem da linhagem sacerdotal. E qual é o perfil espiritual desse casal? Ambos viviam a palavra de Deus. Mas apesar disso, esse casal tinha um drama na sua vida. Apesar disso, o sacerdote Zacarias carregava um dilema na sua vida. Apesar disso, Isabel carregava também um drama na sua vida que a envergonhava perante a sua sociedade. Você vai ver lá no versículo, por exemplo, 23, no versículo 25, que ela carregava uma vergonha, confessada por ela mesma. Quando Deus lhe dá o filho e ela é tirada desse período de esterilidade, ela mesma diz assim: o Senhor me tirou do opróbrio entre os homens, ou seja, o Senhor me tirou da vergonha, da humilhação entre os homens. Então qual é o drama, gente, que esse casal vive? Parecia que tudo estava perfeito, mas tem o versículo 7 da vida desse casal. E olha o que diz o texto: e não tinha filhos, verso 7, Isabel era estéril, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Irmãos, qual é o drama desse casal? Esse casal tinha tudo, esse casal tinha fidelidade a Deus, esse casal tinha esse certo destaque nessa sociedade que esse casal participou. Zacarias era sacerdote, a sua esposa vinha da linhagem de Arão, mas não tinham filhos. Isso abatia muito a vida desse casal. Isso fazia Zacarias e Isabel viver um drama na sua vida. Porém, irmãos, apesar desse drama, apesar dessa dor, apesar da vergonha que esse casal vivenciava entre os homens, porque era muita vergonha para Zacarias chegar no meio dos sacerdotes, entre os quais os outros eram pai e ele não era. Qual é o peso disso naquela sociedade? Hoje um casal que não tem filho só carrega o peso emocional, mas não carrega o peso de ser maldito espiritualmente. Não carrega o peso do olhar daquele que está debaixo da maldição de Deus. Como é que o pessoal olhava para Isabel? Como é que o pessoal olhava para Zacarias? Esse casal aí está debaixo de maldição. Imagine na vizinhança, esse casal aqui morava na região da Judéia, na região serrana da Judéia. E aonde esse casal ia, está vendo esse casal aí? É um casal muito abençoado, é um casal muito piedoso, mas estão debaixo de maldição. Mas por quê? Porque não tem filhos. Deus não deu para eles a bênção da fecundação. Era assim que esse casal era visto. Porém, irmãos, a gente vai ver qual é o propósito de vida de Zacarias, apesar de carregar esse estigma na sua vida, apesar de carregar esse dilema na sua vida, apesar de ser visto com um olhar estranho na sua sociedade, Zacarias, ele tinha um alvo na sua vida. E qual era o alvo da sua vida, independentemente das circunstâncias? Meu alvo é servir a Deus. Olha o que diz o verso 8: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante do Senhor, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Se fosse no tempo de hoje, Zacarias não ia sair de casa para ir na igreja. Zacarias, vamos na igreja? Não vou. Por quê? Porque Deus não me abençoou. Eu sirvo a Ele, eu ando na presença dEle com fidelidade, eu tenho prazer na palavra dEle, mas Ele não me abençoou. Inclusive, eu estou debaixo de maldição, como o pessoal diz por aí. Se Zacarias, irmãos, esperasse
a bênção da fecundação na vida da sua mulher. Se Zacarias esperasse chegar uma bênção de um filho para servir a Deus, ele viveria até a velhice sem servir a Deus, porque é um casal que casou de acordo com os costumes judaicos na juventude, era assim, eles casavam novos, mas é um casal que está na velhice e o filho não veio. Eles passaram vários anos esperando o grande sonho da vida, casar e a Isabel. Agora que a gente casou, vamos fazer um filho aí? Era assim, se esperava o quê? Um filho após o casamento. Os anos passaram, o filho não chegou. Não sei se ele passou 1, 2, 3 décadas esperando esse filho, a gente não sabe. Mas em função de ser idoso, ele passou vários anos esperando o grande sonho da sua vida. Isabel passou vários anos esperando o grande sonho da sua vida. Eu quero um filho, Senhor. O filho não veio, mas ele foi servir a Deus, ele foi se dedicar a Deus, ele foi se entregar a Deus no serviço que Deus colocou na sua mão. Irmãos, essa é a maior razão da nossa existência. Para que você existe? Para que Deus te colocou aqui para viver algumas décadas de existência temporal? Uns vão viver 60, outros 70, outros 80, quiçá 90, 100 anos, não importa, é uma pequena passagem. E para que Ele nos colocou aqui nessa terra? Para servir o seu nome, para servir a sua glória, para servir a sua vontade. E a gente não pode esperar nada, irmãos, para fazer isso. Não, olha, quando eu consertar, eu vou aqui, no final do ano está chegando, eu vou fazer umas paradas aí, vou ajustar tudo, vou resolver os meus problemas. Depois, pastor, que eu resolver tudo aqui que eu preciso resolver, aí sim eu vou servir ao Senhor. Irmão, se a gente esperar isso, nós nunca serviremos ao Senhor. Como que nós servimos a Deus? Na dor, na luta, na batalha, nos dramas, nas contradições da nossa história. Ainda assim, o Senhor nos dá alegria para servir o seu nome, porque o seu nome é glorioso e majestoso na nossa vida. Eu vou servir a Deus, dizia Zacarias talvez para si mesmo. Senhor, o filho não veio, mas eu vou te servir. Olha, Senhor, eu estou vivendo o opróbrio entre os homens, mas eu vou servir o seu nome. Não importa aquilo que o Senhor me dá, o importante é que eu quero te servir. Quem quer servir Jesus aqui nessa noite? Olha, você decidiu uma escolha que é desafio. Você vai viver contradições, batalhas, dramas. E já está vivendo, pastor, o senhor não sabe da minha vida. 1/3, os dramas, as lutas, os combates que eu vivo. Algumas pessoas eu conheço, né? Às vezes está conversando, a gente sabe dos dramas, mas a gente vê a pessoa servindo a Deus com alegria, a gente vê a pessoa se doando a Jesus com alegria, e aí às vezes fica até envergonhado. Senhor, eu pensei que eu tinha problema, mas eu descobri que esse irmão está com um problema muito maior do que o meu, mas está servindo com alegria, está se dedicando ao nome de Jesus nessa terra, para que o seu nome seja glorificado. Irmãos, a única coisa que a gente espera no servir a Deus é ser aprovado por Ele e adorá-lo em espírito e em verdade. Zacarias foi sorteado de acordo com a sua turma sacerdotal, que era da ordem de Abias. Eram 24 turmas que serviam no templo, cada turma fazia um serviço de 1 semana no santuário. Então, servir agora, só ia servir 6 meses depois. 24 turmas. E quando ele foi sorteado, Zacarias, você foi sorteado aqui para oferecer o incenso dessa semana. Você vai ficar lá 1 semana no templo, no lugar santo, né, que era antes do Santo dos Santos. O Santo dos Santos ficava ali atrás. Não atrás do telão, né? Ficava ali atrás. E o lugar santo ficava aqui. Tinha um altar do incenso que os sacerdotes depositavam o incenso. Ele foi escolhido para ficar 8 dias lá no santuário, servindo a Deus. Mas, Senhor, eu não vou lá não. Eu não vou lá não, porque eu passei a vida toda esperando esse filho, o Senhor não me deu. O que eu vou fazer lá para servir o Senhor? Irmãos, isso na vida de Zacarias é uma lição de servir a Deus para todos nós. Nós estamos aqui servindo a Deus
por aquilo que Ele é na nossa vida. Estávamos aqui ontem no chá das mulheres, vai vir o culto dos homens, vai vir outros eventos. Nós estamos fazendo o quê? Servindo a Deus com alegria, porque o nosso alvo qual é? Agradar o nosso Senhor, que nos serviu como salvação para a nossa vida. Por que nós servimos a Deus, irmãos? Porque primeiro Ele veio aqui servir a cada um de nós. Quando Ele estava na reunião com os seus discípulos, Ele disse assim: aqui nessa mesa eu sou o maior de vocês, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo. Ou seja, Jesus Ele veio do seu trono de glória, se fez homem na forma humana, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz, porque o alvo de Cristo nessa terra era servir ao Pai, para que nós pudéssemos estar aqui desfrutando dessa salvação. Se o alvo dele foi servir o Pai para nos salvar, agora o nosso alvo é servir a Cristo todos os dias da nossa vida, independentemente das adversidades que nós enfrentamos nessa caminhada. Fala assim para o seu irmão: cada um vai servir no seu lugar. Zacarias estava servindo aonde? No lugar santo. Estava lá dentro, oferecendo incenso. 8 dias, uma semana lá, oferecendo incenso. E o povo, hein, irmãos, estava onde? Onde que estava o povo nessa hora? O versículo diz para nós que o povo, no verso 10, olha, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então vamos ver como é que está aqui a situação. O sacerdote está servindo no lugar santo, e o povo está fora. Esse fora aqui não é fora completo, esse fora aqui é fora do lugar santo. Esse fora aqui é o pátio do santuário, onde o povo podia se chegar. O povo não podia se chegar no lugar santo. O sacerdote não podia chegar no lugar dos santos, porque só o sumo sacerdote podia fazer isso. Então o sumo sacerdote ficava lá no lugar do santo dos santos uma vez por ano servindo a Deus. No lugar santo, os sacerdotes serviam a Deus durante todo o ano. E o povo ficava onde? No pátio. E no pátio o povo estava fazendo o quê, irmãos? O povo estava no pátio orando. O sacerdote estava servindo no sacerdócio, e o povo estava servindo na oração, invocando a Deus, se derramando na presença do seu Senhor. Aonde você está servindo? Sempre tem uma vaga para a gente servir a Deus, irmãos. Pastor, não vou servir no lugar santo. Mas pastor, eu vou lá no pátio servir em oração. Pastor, eu não estou no pátio, mas eu estou na porta. Pastor, eu não estou na porta, estou no estacionamento. Pastor, não estou no estacionamento não, mas eu estou lá em casa orando para que o Senhor faça uma obra extraordinária. Sempre tem um lugar para a gente servir o nosso Senhor, quando o nosso propósito é o quê? Servir a Deus. E o que Deus faz, irmãos, quando nós estamos servindo a Ele? O que Deus faz quando nós estamos servindo a Ele? Quando nós estamos servindo a Deus, Ele manda um anjo. Quando nós estamos servindo a Ele, a resposta vem. O verso 11 até o verso 17 é a resposta de Deus a Zacarias, a resposta que ele tanto sonhava na sua vida. Zacarias, aquele dia, estava com sorte. Não, sorte não, nada de sorte, tá, irmãos? Ele estava debaixo da providência de Deus. Primeiro porque os sacerdotes passavam a vida inteira sem nunca entrar no santuário. E ele foi escolhido na sua ordem para entrar no santuário. E quando ele entra no santuário para servir a Deus, o que acontece? O anjo Gabriel vem da parte do Senhor falar com ele. Zacarias, as tuas orações foram ouvidas, não tenha medo. Olha o que diz o verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamará o seu nome João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá
vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar um povo disposto para o Senhor. Irmãos, foi um sonho de vida realizado. Enquanto estava servindo a Deus, o anjo veio e falou: Zacarias, sua oração foi ouvida. Aquilo que você esperou vários anos da sua vida, Deus está te ouvindo e te atendendo. Irmão, sirva a Cristo, se entregue a Cristo, caminhe no servir, se lance no servir, que o resto é com Ele. Como diz o Salmo 37, verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregue a sua vida a Cristo, deixa Ele conduzir a sua vida, sirva a Ele, viva nele, porque Ele sabe conduzir perfeitamente a nossa vida. E aqui, irmãos, Zacarias teve um dos maiores privilégios de todos os tempos. Deus aguardou ele chegar na última fase da vida, para encaixar ele na melhor história do mundo. Ele esperou anos, mas Deus, calma aí, Zacarias, calma, fica frio, tua hora vai chegar. Fala isso sobre o seu irmão, tua hora vai chegar. Calma, tua hora vai chegar. Mas pastor, já estou esperando 10 anos, calma, sua hora vai chegar, continue servindo. Mas pastor, já estou 20 anos esperando isso. Eu acho que isso é ilusão. Não é não, irmãos, é Deus forjando você e vendo aquilo que está no seu coração, não sentindo para saber, porque Ele já sabe, mas que você saiba quem você é nele. Na medida que a gente serve a Ele diante das circunstâncias, o que acontece, irmãos? A nossa identidade vai sendo forjada no Senhor. E depois de anos servindo a Deus, qual foi a identidade forjada em Zacarias? Ele era sacerdote, mas muito mais do que sacerdote, ele era um servo do Senhor, dedicado ao serviço do seu Deus. Zacarias, agora você vai ser o pai do precursor do Messias. Zacarias, você vai ser o pai da voz que clama no deserto. Zacarias era um sacerdote, irmãos, e conhecia o livro de Isaías. Ele era um sacerdote, conhecia as Escrituras. E o que ele lia lá nas Escrituras, no capítulo 40 de Isaías? Voz do que clama no deserto. Ele era sacerdote e conhecia essa profecia. Só não conhecia que aquela voz do deserto seria o seu próprio filho, o maior profeta nascido de mulher. Deus preparou um tempo especial para a vida de Zacarias, que se dispôs a servir ao Senhor. E do verso 18 ao verso 22, Deus impôs em Zacarias um silêncio, porque Zacarias perguntou assim: mas como que eu vou saber disso? O anjo Gabriel veio e apareceu para ele, falando o que ia acontecer na sua vida. E o sacerdote disse o quê? Como que vai acontecer isso? E aí ele recebe uma disciplina que era um sinal de Deus na sua vida. Como que vai ser isso? Você vai ficar mudo e daqui a um ano você vai voltar a falar. Então ele passou, irmãos, um ano o quê? Em silêncio. Quando ele saiu do santuário, ele já não podia falar. Ele já saiu do santuário inventando a linguagem de Libras. Sei lá o que ele estava falando por meio de acenos, mas ele saiu do santuário em silêncio. E aí Zacarias, o que aconteceu lá? Só mexia as suas mãos. Deus impôs a ele um silêncio. Há tempo de falar e há tempo de calar. Tem hora que Deus quer que a gente fique em silêncio. Tem hora que Deus quer que a gente fale, mas tem hora que Deus faz o quê? Impõe a nós um silêncio. Porque quando a sua boca fosse abrir de novo, ele ia abrir a sua boca para dizer, sabe o quê? O meu filho se chamará João. Ele declarou com todas as suas forças o nome do seu filho, concordando com a palavra de Deus, que já tinha escolhido o nome do seu filho. Agora chegou o tempo de voltar para casa. E a pergunta para nós é, como que nós iremos voltar para casa hoje? E quando a gente voltar para casa, o que vai acontecer? Porque do verso 23 ao verso 25, Zacarias voltou para casa.
Ele foi lá, fez o que tinha que ser feito e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, irmãos, ele voltou com uma unção diferente. Quando ele voltou para casa, o texto diz assim: e sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, o que aconteceu? Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Quando Zacarias voltou para casa, irmãos, aquele coroa voltou diferente. Quando ele voltou para casa, a sua esposa, que era uma idosa, já estava diferente. Então você pode imaginar a cena de Zacarias voltando para casa e vivendo ali aqueles dias depois do serviço a Deus? Você sabe que o que acontece ali naqueles dias? Um casal idoso, de repente, começa a ter vontade de um casal novo. E naquele, não sei como é que aconteceu, irmãos. O texto não vai falar para a gente, mas eles tiveram um momento de amor lindo. Foi tão maravilhoso que depois daquele momento de amor lindo, o que aconteceu? Isabel, que era estéril, engravidou sem inseminação artificial. Como que foi? O milagre de Deus chegou na vida de Isabel. Irmãos, a gente tem que voltar para casa hoje diferente. A gente tem que voltar para casa para gerar filhos. Isabel gerou filhos para Zacarias, mas não é esse filho que você vai gerar e que eu vou gerar. Nós temos que voltar para casa e gerar filhos para o reino de Deus, filhos para o evangelho de Jesus Cristo. Por isso a nossa missão aqui é servir a Deus para gerar filhos para o reino de Deus. Quem está nessa missão aí, irmãos? Se coloque de pé nessa noite. Vamos a um louvor e depois uma oração. É noite de nós voltarmos para casa diferente, com uma unção nova, com uma unção renovada, com um avivamento na nossa vida. Você vai voltar para casa e você vai encontrar, em nome de Jesus, um lar fertilizado. Em nome de Jesus. Nós queremos viver isso, irmãos, a fertilização de Deus na nossa vida. Vamos a um louvor e depois uma oração. Em espírito, oh, aleluia, Jesus. E em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer.
onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos orar, irmãos. Qual é o seu maior prazer? Qual é o nosso maior prazer? O maior prazer de Zacarias era servir o seu Deus. O nosso maior prazer é servir a Cristo. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da minha vida? Para que você vive? Para que você existe? Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que se esqueceu de Cristo. Vivemos uma sociedade hedonista, ou seja, baseada no prazer a todo custo. Vivemos uma sociedade materialista. Só existe a realidade material, esse negócio de Deus, de salvação, céu e inferno. Isso não existe, isso é lenda, isso é mitologia. Vivemos numa sociedade existencialista. Eu vivo a minha existência e construo a minha existência do jeito que eu achar melhor. Hoje nós vivemos numa sociedade que configura a sua identidade como a configuração de um look para sair para uma festa ou para algum lugar. Eu vou configurar essa identidade aqui porque eu acho que é assim que eu devo viver e existir. E aí o que acontece nisso, irmãos? Vazio. Falta de sentido na existência, porque se consome tudo. Nós somos também uma sociedade consumista, porque para esconder o vazio, a falta de sentido, vamos consumir, consumir, consumir. E quando chega em casa, descobre que o vazio continua. Descobre que a falta de sentido continua, porque esse vazio, esse sentido, só quem pode dar é Jesus. Quando Ele entra, o vazio vai embora. Quando Ele entra, a falta de sentido vai embora, porque a gente ganha o verdadeiro sentido da nossa existência, que é servir a Cristo para todo sempre. Jesus falou: olha, quem me serve não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo, e quem me serve será honrado pelo meu Pai. Deus te chama a servir Ele nessa noite. Deus te chama a assumir um compromisso com Jesus. Não é compromisso com a igreja, não é compromisso com o pastor, não é compromisso com religião, não é compromisso com nada e nem ninguém. É compromisso com Jesus, o autor da nossa fé. É compromisso com Jesus, aquele por meio do qual o Pai criou todas as coisas. É compromisso com a verdade encarnada. Não existe verdade absoluta. Existe uma verdade encarnada, que é Jesus Cristo. E a gente só encontra sentido na nossa existência quando a gente se conecta com Ele. Porque quando Deus fez a existência do homem, quando Deus fez a vida humana, fez a existência humana e a vida humana para habitar com Ele. Por isso que Ele plantou um jardim para habitar com o homem, para habitar com aquele que é a sua imagem. Quando o homem pulou fora do alvo certo para o alvo errado, ele começou a viver o vazio e a falta de sentido, porque ele começou a servir a si mesmo, achando que é autônomo e senhor da sua própria vida. Não, Deus, Ele fez a vida e a existência para quê? Para ser servo dEle por toda a eternidade. E ser servo de Cristo, irmãos, é a melhor coisa que aconteceu e pode acontecer na vida do ser humano. E eu posso falar isso, irmãos, com plena convicção. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque quando eu tinha 19 anos eu falava assim: eu não quero servir a Deus agora não, eu quero curtir a minha vida, quero andar por onde o meu coração se alegra. Depois que eu tiver velhinho, que eu viver toda a minha vida, eu vou aceitar Jesus, servir a Ele e vou morrer e vou para o céu. Mas por que, pastor, o senhor pensava assim? Porque eu tinha medo de ir para o inferno. Eu ficava assim: poxa, se eu morrer eu vou para o inferno. E mesmo assim, eu lancei esse projeto louco diante de Deus. Olha, eu vou andar no mundo, quando eu tiver velhinho, eu vou me entregar a Jesus, e aí vou servir a Ele, vou morrer e vou para o céu. Mas por quê? Porque eu achava que servir a Cristo era uma coisa cafona, era uma coisa atrasada, era uma coisa retrógrada, era uma coisa sem sentido. Mas, irmãos, quando eu fui fazer uma oração, Ele me pegou.
Quando eu fui fazer uma oração no meu quarto, com 19 anos, eu falei com ele, Jesus. E aquele dia eu descobri quem era Jesus de verdade. E aquela oração com 19 anos de idade, irmãos, mudou toda a história da minha vida, porque eu descobri que o real alvo da existência, o maior prazer da vida é servir a Jesus Cristo e andar com Ele para todo sempre. Como que você vai voltar para casa hoje? E como que você vai viver a partir de hoje? Qual vai ser o alvo da minha e da sua existência? Se você quiser assumir esse compromisso com Cristo e vir aqui na frente, é o momento que a gente tem de assumir esse compromisso com o Senhor. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. O que eu faço? Dê um passo de fé, dê um passo de ousadia e se apresente a Cristo para servir a Ele para todo sempre. Não deixe vergonha, inibição, bloqueios impedir você de encontrar aquele que é Senhor da sua vida, da sua existência e da sua história. Em nome de Jesus, que toda barreira, todo grilhão caiam sobre nós, porque nós queremos servir a Cristo para todo sempre. Se você preferir colocar a mão no seu coração nessa noite, pastor, eu prefiro ficar aqui no meu lugarzinho, colocar a minha mão no coração e assumir esse compromisso de servir a Ele para todo sempre. Faça isso nessa noite. Ou então, se você quer renovar o seu serviço para Deus, se apresente diante dele e fale: Senhor, eu quero renovar o meu serviço ao Senhor. Eu quero te servir de todo o meu coração, independentemente das circunstâncias. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, estamos aqui diante do Senhor. Queremos sentido para a nossa existência. Queremos, Senhor, vencer os vazios que devoram a nossa alma. E só o Senhor é a resposta para nós. Só o Senhor Jesus é a resposta para nós. Por isso, Senhor, venha preencher o nosso vazio, venha dar sentido à nossa vida, venha renovar o nosso servir ao Senhor, porque nós queremos entregar toda a nossa vida no serviço do Senhor. Aonde o Senhor nos colocar para te servir, no nosso lar, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, na academia, nós queremos te servir com todo o nosso coração, para que o teu nome seja glorificado. Assim como João Batista veio ao mundo para levar pessoas à conversão e levar famílias à restauração, o Senhor nos chamou para proclamar o ano aceitável do Senhor e proclamar a conversão e a restauração, Jesus. Nós queremos assumir, Senhor, o nosso alvo de existência, que é servir ao Senhor para todos sempre. Abençoe a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E o caminho